E aí, galera, um tempinho que eu não passo por aqui, então vamos gravar um vídeo muito rápido agora. Isso aqui poderia ser um TikTok. E eu quero só dizer, assim, algumas operações que a gente consegue fazer com variáveis do tipo string no Python, né? Nosso texto, basicamente. Então, a gente já viu alguns vídeos atrás, né? Se você não viu, dá uma caçada no canal aqui. Como configura nosso ambiente, né? E tudo mais. E a gente está usando aqui o VS Code, que é um editor de texto aí que funciona muito bem em qualquer ambiente. E aí eu queria falar especificamente sobre a manipulação de texto, porque algumas vezes já até apareceu aqui no canal da gente fazendo algumas operações, só que assim, é interessante a gente falar só sobre isso, para que daí, se você precisar disso um dia, você volta para esse vídeo e fala na máquina, beleza? Então assim, aqui o nosso programinha, né, ele vai fazer esse print aqui no nosso console, então se a gente executa, ele retorna aqui pra gente, mas eu poderia fazer coisas mais interessantes com esse print aqui, né? Então, primeiro de tudo, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma variável e a gente vai atribuir a essa variável esse valor. E ao invés de ficar printando diretamente aquela string, a gente vai printar o valor da variável, tá? E aí, se a gente executa, de novo, aparece aqui o Hello World. E aí, se eu coloco aqui Hello World 2, salvo, executo de novo Hello World 2, beleza? Então, tá bom. O que mais que eu posso fazer com essa string? Cara, eu posso concatenar ela com outra string. Então, vamos supor que eu tenho aqui minha outra variável. E ela seja espaço Murilo. E a primeira seja olá. Então, o que eu vou querer fazer aqui? Eu quero printar essa mais essa. Que eu posso fazer assim, basicamente, somando as duas, como se fosse uma operação aritmética. Então, eu estou concatenando duas strings, né? Duas variáveis. Então, se eu fizer isso, vamos ver o que será que aparece aqui no nosso console. Olá, espaço Murilo. Né? Então, veja que precisei fazer esse macetinho aqui, porque o que aconteceria se eu não colocasse esse espaço de uma para outra? Ele provavelmente vai juntar as duas. Tá vendo? Olá, Murilo. Aí fica tudo junto, fica meio zoneado. O que dá pra gente fazer além disso é concatenar isso com uma terceira string. E essa string vai ser um espaço em branco. Ó, interessante. E aí a gente vai lá e volta a ter a nossa frase certinha, né? Tipo assim, funciona, né? É uma forma que a gente tem de fazer, não está errado, né? Mas existem outras maneiras da gente conseguir ir concatenando essas múltiplas strings, né? O importante é a gente saber que dá para fazer, o importante é saber que esse tipo de operação é válido, tá? O que aconteceria se a minha outra variável fosse do tipo numérica, né? Um inteiro, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Ele fala, cara, eu não consigo concatenar uma string com um int, né? Tipo assim, eu só consigo concatenar string com string. Então, para que isso aqui fosse possível, eu teria que transformar esse cara aqui em uma string. Né? Eu faço isso chamando essa função pré-definida do Python, que é string, tá? E aí isso vai transformar o que está lá dentro, seja lá o que for, em uma string. E aí sim, se eu chamar esse cara aqui agora, olá 2, por mais que isso não signifique muitas coisas, mas isso aqui poderia ser, por exemplo, minha idade é. E aqui embaixo eu teria 27, sei lá. E aí, ao invés de eu concatenar só essas duas variáveis, né? Eu posso colocar aqui mais, vou concatenar uma terceira coisa, espaço anos. Olha só que interessante. Então, concatenei tudo e formei uma frase ali. Né? Com isso, a gente consegue, então, ir trabalhando de alguma forma que a gente vá ter ali no final o resultado que é esperado. É até interessante que isso não fique dentro desse print, né? Que isso aqui a gente atribua para uma terceira variável. A gente vai chamar aqui de resultado. Results, né? Interessante a gente sempre escrever em inglês. Mas aqui, para fins de entender o que está acontecendo com a string, não tem problema. Minha idade é 27 anos. Então, beleza. Então, o print do resultado é aquele, né? Aí, caso a gente vá alterando as coisas aqui, geralmente é legal a gente alterar sempre os pontos de entrada, né? A lógica em si, a gente deixa ela encapsulada, mas isso é assunto para outro vídeo, beleza? Uma outra coisa que dá pra gente fazer também com uma variável de texto é o seguinte. Vamos supor, minha idade é 27 anos. Vamos supor, vou até tirar esse ponto aqui. Vamos supor que a gente quer, então, quebrar esse cara aqui em uma lista com múltiplas variáveis, né? Como será que daria pra gente fazer isso? Como que será que a gente
poderia dizer que eu quero uma lista que contenha cada palavra que aparece ali. Será que isso é possível? Vamos ver. Para fazer isso, a gente vai precisar, basicamente, dividir isso aqui com uma função que já existe do Python também. Então, eu venho aqui em minha variável, ponto split, uma função já definida do Python, tá? E eu vou dizer que o separator dela é o espaço, beleza? Vamos ver, isso aqui eu vou atribuir a variável resultado. Vamos ver o que dá isso. Não era o comando que eu estava esperando. Separator is an invalid. Então não é separator. Vamos ver o que será que é isso aqui. O que esse cara espera. Para isso eu vou vir aqui na minha IDE, no VS Code, Ctrl espaço. E daí ele vai falar max split ou sep. Então eu usei separator, mas na verdade o que a gente tem que usar aqui é sep. E aí o meu sep vai ser o espaço. Beleza? Aí agora ele devolveu. Vou fazer de novo. Ele devolveu para mim uma lista. Minha idade é 27 anos. Então veja que poderoso que é a gente pegar uma string e separar ela para a gente pegar cada componente desse. Né? Então isso aqui vai aparecer para vocês eventualmente, em algum momento que vocês forem precisar de capturar algumas informações de alguns textos, né? Que eles sempre são compostos e sempre vêm na mesma ordem, por exemplo. Então vamos supor que isso aqui viesse lá de um sistema. Daria pra gente saber que o quarto elemento dessa lista sempre seria o valor da idade da pessoa. E a gente vai fazer uma verificação daí, se esse valor é maior ou menor do que alguma coisa. Enfim, a lógica pode ir embora. Mas não é disso que a gente está falando. Vamos ficar um pouquinho mais simples. Vamos só pensar aqui nas strings mesmo. Como que eu faria para escrever um texto um pouco mais longo? Vamos tirar esse print daqui. Para escrever um texto um pouco mais longo, eu posso, que nem eu comentei, né? Tipo, criar uma outra variável, minha outra, e aí, tipo, continuar o texto aqui. Depois somar as duas, né? Minha variável mais minha outra. Tá escrito aqui, vamos colocar aqui assim. Poderia fazer assim, numa boa, não tem problema nenhum. Mas a gente poderia também chegar num ponto onde eu escrevi aqui um texto muito grande e ele vai ficar numa linha muito extensa. E o Python vai reclamar quando você tiver mais do que 70 caracteres em uma linha de código, independente do que seja string, seja operações, ele sempre pede para você quebrar. Então, uma coisa que é legal da gente ver é o seguinte: se a gente pega e fecha essa aspa aqui e depois a gente denta e continua com a aspa aqui, ó, vamos ver o que acontece. Ele está reclamando aqui, ó. Ele fala assim, ó: Unindent not expected. Os statements precisam ser separados por indentação, blá, 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 blá. Ou seja, tem um monte de indentação aqui que não significa absolutamente nada, né? E a minha variável está definida já. O que acontece se eu simplesmente tirar essa aspa e tirar essa aspa aqui? Ele também reclama. Cara, por quê? Porque basicamente a aspa simples, ela espera que você acabe a sua operação naquela linha. Se eu quiser fazer alguma coisa como isso daqui, eu preciso dizer para o Python, ó, o que quer que seja que está acontecendo nessa linha, continua na próxima. Aí eu coloco esse operador aqui, né? Aí sim eu posso tirar essa aspa. E aí não deu certo. Por que será? Vamos ver. Então aqui basicamente ele estava reclamando que tinha um espacinho a mais aqui. Então sempre que você colocar esse operador, você tem que já começar a sua próxima linha. Mas veja, sumiram todas os avisos aqui da nossa IDE. Eu vou dar um print na minha variável. Vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu botar esse cara. Idade 27 anos, blá, blá, blá. Termina com um azinho simples aqui, né? Que é o que a gente tem ali. E veja que ele concatenou numa boa. Então uma das formas de você continuar não só strings, mas qualquer expressão no Python, é de você usar esse operador aqui, esse barra contrária. Tá? Chama de backslash no inglês, mas barra contrária é mais bonito. Beleza. Então a gente viu que a gente pode quebrar ali a nossa string em múltiplas linhas e tal, só que, cara, imagina que eu tenha ali um texto relativamente grande, eu vou ter que ficar fazendo isso para sempre, tipo assim, olha lá, já reclamou do espaço a mais aqui, agora não reclama mais. Eu vou ter que ficar fazendo isso para sempre, né, colocando ali, tipo, quebrando em múltiplas linhas, tendo uma indentação meio estranha, não parece ser muito inteligente. Por isso que a gente tem o que a gente chama de aspas triplas no Python, que é esse carinha aqui, ó. Veja quando eu coloquei um conjunto de 3 aspas, são 3 aspas simples, ele já automaticamente criou outras ali para mim.
Isso aqui é sempre de 3 em 3, tá? Isso aqui no Python diz o seguinte, começou essas 3 aspas, tudo que tiver até aparecer umas outras 3 aspas é tudo texto, filho. Não tem choro nem reza. Vai ser tudo texto, tá? Então aqui eu posso escrever um monte de coisa. Tudo isso aqui faz parte da minha variável, tá? Então se eu... Vamos lá, vamos dar um print na minha variável de novo, não sei porque eu apaguei. Se eu der um print na minha variável, vamos ver o que acontece. Olha lá. E é legal porque ele captura também essa quebra de linha. Então isso aqui pode ser muito interessante se você está, tipo assim, escrevendo uma documentação, né? Geralmente a gente usa isso aqui principalmente para escrever documentação de código, tá? É assim que vocês vão ver. Mas é interessante a gente saber que a gente pode, por exemplo, deixar um bloco de texto comentado e tal. Esse bloco aqui é bom da gente saber que ele existe, né? E é bom de entender também a diferença para aspas duplas ou até um par de aspas simples, né? Preferencialmente aspas duplas, mas aspas simples também funcionam, tá? O motivo, assim, do preferencialmente é porque não existe uma definição, tipo, concreta no Python do porquê que é uma ou porquê que é outra. Só que eu já tive experiência onde a aspa dupla era preferida para ambiente Windows. Então eu diria que a aspa dupla é o mais seguro de você jogar ali, né? Onde quer que você esteja trabalhando, beleza? E aí, se você começou com aspas simples ou duplas, mantenha isso no teu código inteiro, tá? Teu código não vai quebrar se tiver aspas simples, mas só dica geral ali de utilização, sei lá, de como você vai ter o seu padrão, o seu estilo de escrita. Acho que é bem importante você manter esse padrão ao longo de tudo que você está fazendo, beleza? Por fim, a última coisa que eu falei que ia ser um TikTok, não é bem um TikTok, né? Já estamos passando aqui dos 10 minutos. A última coisa que eu queria dizer é que isso aqui já deve ter aparecido em algum outro vídeo, mas você pode, dentro de uma string, colocar alguma expressão, ou você pode colocar até mesmo o valor de uma variável. Vamos ver isso acontecendo na prática. Então, se eu tenho uma variável 1, 2, 3, eu posso simplesmente chegar aqui e falar assim, ó, a sequência mais simples é, e aí eu abro e fecho chaves, e aí aqui dentro eu escrevo minha variável. Não parece exatamente certo, né, porque tá tudo vermelho aqui e tal. Para que isso aqui, para que essa sintaxe seja entendida pelo Python, a gente coloca um F aqui na frente, tá? Isso aqui foi introduzido, se eu não me engano, no Python 3. Antes você tinha que fazer de uma outra forma que eu vou mostrar agora, tá? Mas vamos só ver primeiro como que isso aqui fica quando a gente executa. Então, ó, lembra que a gente estava concatenando string com espaço, umas coisas meio estranhas? Desse jeito fica muito mais fácil da gente ler exatamente aquilo que a gente precisa, né? E veja que também, tipo assim, a mensagem tá clara, tá coerente e tal, e a gente introduz ali uma variável. Da mesma forma que a gente pode vir aqui e colocar minha variável vezes 2. Isso aqui é uma expressão, tá vendo? Eu vou multiplicar por 2 esse valor para depois eu dizer qual que é a mensagem final. Então, ó, a sequência mais simples é 2, 4, 6. Tá vendo? Então, eu pude fazer uma expressão aqui dentro dessas chaves também. Como que seria aquela outra forma que eu comentei ali um pouco mais cedo? A gente poderia pegar e falar assim, ó, ao invés de colocar um F, a gente coloca aqui. A sequência mais simples é sequência. E daí a gente coloca aqui ponto format. E daí dentro do format a gente diz que sequência vai ser a minha variável. E não é assim, essa não é a sintaxe certa. Vamos ver por quê. Eu acho que é igual. Pronto, agora ele aceita. Então, eu vou colocar aqui dentro dessas chaves essa sequência. E aí, o que é sequência? É o valor da minha variável. Vamos ver. A sequência mais simples é 1, 2, 3. O que aconteceria se a gente tentasse multiplicar por 2 aqui? A sequência mais simples é 2, 4, 3. Então, funciona da mesma forma. Só que assim, um pouco mais elegante no meu ponto de vista, né? Um pouco menos verboso. Você, ao invés de colocar esse ponto format e aí sim colocar o que representa essa sequência aqui dentro, a gente colocar o F de format aqui na frente e daí ali a gente coloca já direto o valor da minha variável ou da expressão que a gente quer avaliar ali dentro, beleza? Da mesma forma, printa ali 1, 2, 3. Fechou? Isso aqui é muito, 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 muito poderoso, tá? Dependendo da linguagem, a sintaxe é um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que acontece em outras linguagens também. O Python é um pouco mais flexível com relação a isso. Mas ele te possibilita fazer esse tipo de jogo, né? Onde você quer
avaliar tudo como uma string, mas ali dentro você tem uma expressão, uma operação, você tem um valor de variável, né? Isso é bem interessante e te dá muitas possibilidades quando você está, sei lá, trabalhando e manipulando informações e você quer retornar alguns resultados ali, beleza? Vê no próximo vídeo. Como sempre, falei que ia ser rápido, não foi rápido coisa nenhuma, mas é isso. Espero que seja útil, espero que vocês aprendam alguma coisinha hoje e sempre. E tiver alguma sugestão também, deixa aqui no comentário ou fala comigo de alguma forma, não sei. Porque daí a gente sempre pode ir tipo, customizando as coisas que a gente traz para resolver dúvidas aí que vocês possam ter, beleza? Um abraço.